Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Fico feliz e agradecido por ter você que nos acompanha diariamente estudando a Bíblia. Nós queremos lembrar que continuamos com os nossos 40 dias de oração. Hoje, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, estaremos juntos novamente orando ao nosso Deus. Participe destes momentos de oração, envie os seus pedidos de oração, compartilhe com outras pessoas. Vamos juntos fazer uma grande corrente de busca de poder de Deus em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde nos ouvem. Eu mando aqui um alô especial para Valdiza Sedon, que é de Maceió, Iva Machado de Muritiba, na Bahia, Cidival e Eliana de Guaxupé, em Minas Gerais, Tânia Zuba de Montes Claros, em Minas Gerais, Júlio Teixeira de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Também quero mandar aqui um alô especial para Mônica Cristina, que é de Capão Redondo, Jardim Itaoca, em São Paulo. Que Deus abençoe a todos e iremos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos por mais este dia de vida e também pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Suplicamos que Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos ajude a crermos nas verdades que nos são apresentadas e que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoe a cada amigo e irmão, onde quer que nos acompanha nos estudos e também aqueles que nos pedem orações. Derrame as Tuas bênçãos sobre eles, dê as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo desta semana, falando sobre paternidade e maternidade. Ontem nós falamos que os pais precisam viver o discipulado de Jesus em sua família e fazer com que os seus filhos também sejam discípulos, instruí-los nos caminhos de Deus. E é claro que nós temos exemplos na Bíblia de pais que foram chamados por Deus, foram usados por Deus, que foram verdadeiros discípulos e que os seus filhos também foram bons discípulos, mas nós temos exemplos na Bíblia também de pais que foram chamados por Deus, usados por Deus, mas que não educaram os seus filhos quando sabiam que os seus filhos estavam vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, contrária aos seus ensinamentos, não corrigia os seus filhos. E isso trouxe consequências graves para essas famílias. O próprio caso do sacerdote Eli, que nós citamos ontem, e também o próprio Samuel, o profeta Samuel, ele também teve problema com os seus filhos e, infelizmente, isso pode acontecer também conosco. Às vezes nós somos pessoas dedicadas a Deus, gostamos de fazer as coisas como Ele requer que nós façamos, nós trabalhamos para Deus na sua obra, na igreja, participamos de diversas atividades religiosas, mas infelizmente às vezes os filhos não seguem o caminho dos pais. E o que nós deveremos fazer, então, quando os filhos decidem seguir os seus próprios caminhos? Qual é a atitude dos pais? Eu quero, antes de comentar, ler Provérbios 22, verso 6. É um verso bastante conhecido de todos nós. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isto que o sábio Salomão nos escreveu é que um filho instruído nos caminhos do Senhor, ele pode, quando começa a tomar as suas próprias decisões, porque nós seres humanos somos criados com livre arbítrio, direito de escolha, e Deus nos mostra o caminho que nós deveremos seguir através da sua palavra, mas nós às vezes preferimos seguir o caminho que não é o caminho que nos leva para a vida eterna. É um caminho que nos leva para a perdição, para a morte eterna. Mas Deus, ele não interfere. Deus, ele não nos diz assim, não, você é obrigado a estar aqui no meu caminho. Não, Deus, ele, claro, ele
sente que o filho está caminhando para a perdição, mas como ele está escolhendo este caminho, tomando a sua decisão, Deus não pode fazer nada. O que ele pôde fazer, ele já fez, que foi enviar Jesus para morrer por cada ser humano, por cada pecador. Se Deus sente quando um filho seu escolhe outros caminhos, quanto mais nós, pais, seres humanos, dói, corta o coração, quando nós vemos os nossos filhos seguindo caminhos que estão levando para distante da presença do Senhor. Eu sei que muitos daqueles que nos ouvem têm problemas com seus filhos, têm enfrentado situações que jamais gostariam de passar por estes momentos, mas nós temos que buscar a Deus em oração para que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração, na mente dos nossos filhos, que poderiam chamar de filhos pródigos, aquele que deixou o lar, deixou a casa paterna, a casa de Deus, né? E foi viver a sua vida. Que o Espírito Santo trabalhe onde quer que os nossos filhos estejam, no que eles estejam fazendo, para que eles caiam em si e possam retornar. E que se um filho nosso está andando por caminhos errados, e se eles caírem em si e retornarem, que nós jamais venhamos a jogar na cara deles: por que você fez isso? Né? Nós às vezes temos aquela reação, né, de momento de raiva, e porque contrariaram a nossa vontade, mas nós deveremos acolhê-los com amor, com carinho, assim como o pai do filho pródigo fez na parábola. O pai jamais condenou o filho por ele ter gasto tudo que ele ganhou do pai, por ele ter vivido uma vida devassa. Mas, quando o filho retornou, ele estava pronto a receber esse filho. O mesmo deverá acontecer conosco. Estamos com o coração ferido, estamos com o coração machucado, mas vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus. Este verso que Salomão escreveu: instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso não quer dizer que um dia o filho que foi para longe de Deus vai voltar. Não quer dizer isso. Aquele filho ele nunca vai se esquecer das suas instruções que ele recebeu quando criança. Mas ele pode voltar e também pode não voltar. Mas que nós estejamos sempre intercedendo a Deus pelos nossos filhos. Jamais deixemos de clamar a Deus. E nós nunca deveremos esquecer que todas as pessoas foram criadas com livre arbítrio, que quer dizer com liberdade de escolha. Muitas vezes, o pai, a mãe, dão a melhor educação possível, inclusive dão uma firme instrução religiosa. E enquanto os filhos são pequenos, enquanto são crianças, é normal os filhos seguirem os ensinos dos pais. O problema começa quando eles chegam à adolescência, então começam a contestar as orientações dos pais e a seguir os conselhos de determinados amigos. Eles estão em uma fase de autoafirmação e buscam se mostrar independentes dos pais para provarem a si mesmos que já são adultos e que podem pensar por si mesmos. E isto também ocorre no que se refere à educação religiosa que receberam dos pais. É preciso que os pais sejam firmes, mas também que sejam pacientes. Gritar e bater não vai resolver nada, pois somente piora a maneira como aqueles adolescentes irão reagir. Os pais devem supervisionar os filhos adolescentes, os filhos jovens, aconselhando, instruindo mais pela prática do que pela teoria. E devem orar muito em favor deles. Esta é uma fase muito perigosa, a adolescência, porque é uma fase de definição do caráter, de afirmação, de personalidade, e os pais precisam aprender a ser mais companheiros dos seus filhos. E mesmo assim, sempre vai existir aquele filho que vai se desviar da fé de seus pais, vai se desviar das instruções deles, e muitos deles, especialmente no início da fase de universitários, abandonam a casa e vão viver em repúblicas com outros jovens, e muitos deles não são cristãos. Os jovens com os quais eles estão vivendo são viciados em bebidas, sexo, promíscuos, viciados em drogas. E cada família precisa aprender pacientemente como lidar com esses casos e tentar trazer esses filhos pródigos modernos de volta ao lar.
muitos deles voltarão para Deus e para seus pais. E por isso nós deveremos estar sempre orando. É uma fase muito delicada. A adolescência, a transição para jovem e adulto, eles estão buscando autoafirmação. E que nós possamos dar uma boa educação em casa, firme, seguir os ensinos de Jesus, praticá-los em nossa vida para que os filhos vejam que nós estamos realmente vivendo a religião que nós cremos e professamos. E quando eles estiverem em meio aos jovens, nas universidades, eles não deixem se contaminar por aquelas ideias que nós tanto não queremos que nossos filhos também participem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã concluindo o estudo desta semana, mas lembre-se, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Que Deus nos abençoe.